Boa noite, irmãos. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez para trazer a palavra do Senhor, concluindo as nossas mensagens em Filemon, na carta de Filemon. Agradeço primeiramente as orações dos irmãos por mim. Essa semana foi uma semana de luta com relação à saúde. Tive aí alguns sintomas bem estranhos e sofri bastante, porque tive bastante dores nas costas, fortes dores nas costas, tive febre quase todos os dias. Graças a Deus, pelo menos a febre se resolvia cada vez que eu tomava o medicamento necessário. E também o estômago ficou bem ruim, rins também, acabei tendo aí um probleminha, e fígado, então se complicou bastante coisa. Mas graças a Deus, desde sábado, desde ontem, né? Deus está tratando, está cuidando, tenho melhorado. Sei que conto com as orações dos irmãos ainda até a plena recuperação. Então, obrigado. Não deixamos de fazer aí nossos afazeres, né? As nossas obrigações. E isso é graça de Deus sobre as nossas vidas. Vamos lá então para Filemon, no seu versículo, aquele versículo que falta agora, de 18 a 25, considerando que o versículo 22 a 25 é a despedida. Eu considero também que você já tem orado aí, como eu já orei aqui, por essa mensagem, para que possa chegar até você, que o Espírito Santo possa trabalhar no seu coração, naquilo que é necessário para a sua edificação, para o seu consolo, para o seu ânimo. Então, que tendo cada um de nós orado, cada um no seu local, né? Apesar da distância aí hoje está difícil, não temos como orar juntos. Peço então que agora, preparados, a gente possa fazer a leitura na carta de Paulo a Filemon. Vamos lá? Filemon, versículo 18. E se te fez algum dano, ou te deve alguma coisa, põe isso na minha conta. Eu, Paulo, de minha própria mão o escrevi. Eu o pagarei, para te não dizer que ainda mesmo a ti próprio a mim te deves. Sim, irmão, eu me regozijarei de ti no Senhor. Recreia as minhas entranhas no Senhor. Escrevi-te confiado na tua obediência, sabendo que ainda farás mais do que digo. A partir do versículo 22 ao 25, eu lerei após a mensagem, que na verdade se trata de uma despedida dessa carta. Primeiro eu gostaria de lembrar os irmãos de que nós já trabalhamos 3 mensagens nessa carta. E essas mensagens são importantes de se ter em mente para chegarmos no ponto da mensagem de hoje. A primeira mensagem nos disse dos 2 elementos essenciais para o perdão. O primeiro elemento essencial para o perdão é a fé no Senhor Jesus Cristo, e aqueles que são cristãos têm e sabem o que é ter a convicção na obra redentora de Jesus. Também o outro elemento é o amor. Então a primeira mensagem trabalhou esses 2 elementos essenciais. A segunda mensagem nos mostrou que é melhor tratar um problema em que haja a desavença entre 2 irmãos em Cristo de forma madura e não de forma infantil. Ou seja, é melhor não se exigir o perdão, se mostrar na Bíblia que deve obrigatoriamente perdoar, mas que isso ocorra voluntariamente. Então, a maturidade é o melhor caminho para se tratar cada um desses problemas entre irmãos. A terceira mensagem, ela apresenta para nós 3 razões, dentre tantas outras que existem, para que nós perdoemos os nossos irmãos. Primeiro é que nós somos também beneficiados com isso, quando nós perdoamos. O segundo é que é propósito de Deus e, portanto, não devemos resistir ao propósito de Deus, mas perdoar o irmão e restabelecer a comunhão. E depois, nós devemos também perdoar, porque, como eu falei, somos irmãos. Se somos irmãos, não devemos continuar vivendo, então, brigados um com o outro. A quarta mensagem de hoje, eu deixo o título para depois. Vamos primeiro desenvolvê-la, né? Essa é a nossa ideia.
Peço, então, que os irmãos reflitam comigo sobre o perdão, né? A primeira reflexão é que essa carta, ela é escrita, agora os irmãos já sabem, aqueles que têm acompanhado a mensagem, ela é escrita pelo apóstolo Paulo, um cristão sem dúvida. Nós também sabemos que ele escreve para Filemão, que também é um cristão e que foi convertido por meio da pregação de Paulo. E também Paulo intercede por Onésimo, que igualmente agora é cristão. Ele cometeu a ofensa quando ainda não havia aceitado a Cristo, ele fugiu da casa de Filemão, ele subtraiu Filemão quando ele ainda não era crente. Mas agora ele é crente. Agora ele também é um irmão em Cristo. Então, aqui a carta de Filemão não está tratando de perdão do crente para o descrente, mas está tratando de um caso de perdão de crente com crente, cristão com cristão. E as peculiaridades, então, daquilo que nós vimos, se aplica a cristão para cristão. Temos outros textos que trabalham do perdão para o gentio, para aquele que não crê em Cristo? Temos outros textos. Alguns desses ensinamentos de Filemão, eles podem ser aplicados também no perdão para o gentio? Claro, também pode. Mas, volto a dizer, pode ser que em algum momento você esbarre em alguma situaçãozinha dessa carta de Filemão, tentando aplicá-la para o perdão com o descrente. Então, o que eu te aconselho é, vai usar o texto de Filemão, use para tratar situações de perdão entre cristãos e não cristãos e descrentes. Muito bem. Quando nós olhamos então para a situação do perdão, nós sabemos que o perdão exige ofensa. Ofensa de uma das partes, que cause prejuízo à outra. Seja um prejuízo material ou um prejuízo até moral. Uma mentira, uma afirmação que desonre o outro, né? Então isso também são ofensas, isso causa prejuízo também para os outros. Outro importante ponto que nós precisamos ter em mente é que a parte ofensora, para que haja perdão, se arrepende do seu mal causado, então precisa ela se arrepender e precisa também que haja o que? A convicção de que ela errou e que ela não deseja mais fazer aquilo. Quando eu estou falando isso, é para que o perdão se concretize. Ou seja, como que eu posso, ou como que o perdão pode se efetivar quando o ofensor acha que não errou, crê que não errou. Então precisa ele acreditar, se convencer ou estar convicto de que ele errou, se arrepender do seu erro e manifestar esse arrependimento e o seu desejo de que não venha mais a pecar semelhantemente ao erro que ele cometeu. Assim, quando nós olhamos para o perdão, ele exige então uma série de situações para que ocorra. Também nós precisamos compreender, e esse é o ponto dessa mensagem de hoje, de que apenas se arrepender do erro que cometeu, manifestar o seu arrependimento, manifestar seu desejo de não mais errar daquela forma, ainda isso não concluiu toda a ação do ofensor. Por quê? Porque o ofensor deve ter também o desejo no seu coração de restituir o ofendido, de retomar, de dar novamente a situação para aquele que ele ofendeu anterior ao erro que ele cometeu. Então, resolver o prejuízo, resolver o dano, isso deveria estar, ou isso deve estar no coração daquele que verdadeiramente se arrependeu. Ou seja, precisa haver restituição. E essa, então, é a palavra da mensagem de hoje. Restituição. Aquele que pede perdão, que se arrepende do seu erro, precisa não apenas pedir perdão,
estar arrependido, desejar não mais errar, mas também desejar consertar o seu erro, se for possível, ou na medida do possível. Então, o que eu quero mostrar para vocês hoje na carta de Paulo a Filemon é como funcionam as duas posições, a posição do ofensor, a posição do ofendido com relação à restituição. Como que isso se dá? A restituição é um princípio muito antigo na palavra de Deus. Então, desde a lei mosaica, nós encontramos o princípio da restituição. Veja, por exemplo, Êxodo, capítulo 22, versículo 1. Êxodo 22, versículo 1. E se alguém furtar boi ou ovelha, e o degolar ou vender, por um boi pagará 5 bois, e pela ovelha 4 ovelhas. Então veja que aquele que cometia um furto, ele obrigatoriamente tinha que restituir. Então, o mínimo que se pede é que, se alguém causa prejuízo a alguém diante do Senhor, houve uma injustiça, e essa injustiça precisa ser sanada. E para se sanar essa injustiça, precisa haver o ressarcimento por parte daquele que cometeu ou que provocou o prejuízo. Então esse princípio é antigo na palavra do Senhor, é um princípio que vem desde a lei mosaica. Quando nós chegamos no Antigo Testamento recente, ou seja, o Antigo Testamento ali da parte dos evangelhos, nós encontramos em Lucas 3, versículo 14. Abra lá em Lucas 3, versículo 14. João Batista, na sua pregação, e diz então, eu vou ler o 13 também. E diz então, e ele lhes disse, não peçais mais do que o que vos está ordenado. João Batista estava pregando. Estava respondendo aos questionamentos que eram feitos a ele. Aí diz no versículo 14, e uns soldados o interrogaram também, dizendo, e nós, que faremos? Ou seja, aqueles soldados perguntaram a João Batista, e qual atitude nós devemos ter? Nós que somos soldados. E ele lhes disse, a ninguém trateis mal. Tá, soldado? Não tortura ninguém, não bata em ninguém sem que haja necessidade. Então não trate mal ninguém, não seja ríspido, seja educado. Você quer ser justo diante do Senhor, quer agir de forma agradável a Ele, seja educado, seja cortês, sendo soldado. Também, soldado, o que você deve fazer? Não defraude, não defraudeis, ou seja, não cause prejuízo alheio, não obtenha um lucro indevido por conta de outro. Então veja aí que esse lucro indevido, ou causar o prejuízo, é um princípio que desagrada a Deus, ou é um princípio que deve ser observado para agradar a Deus a justiça. Né? Não causar o dano alheio, não causar o prejuízo alheio, não defraudar o outro. Né? E ele encerra dizendo, e contentai-vos com o vosso soldo, ou seja, com o seu salário. Então o soldado ali não deveria destratar, tratar mal as outras pessoas, deveria se contentar com o seu próprio salário, e principalmente, dentre desses dois pontos, mais um ponto seria, não defraudeis, não cause prejuízo para obter lucro indevido. E aí a gente vai para o texto mais claro, bem conhecido, que é o texto de Zaqueu. Então a gente já está em Lucas, abra em Lucas 19. Lucas 19, versículo 8 e versículo 9. Versículo 8. Levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor, Senhor,
eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Filho de Abraão por quê? Porque é judeu? Não, filho de Abraão por causa da fé. Ou seja, a fé que movimentou Zaqueu é a fé salvífica, que verdadeiramente transformou o ser, modificou as vontades de Zaqueu. E Zaqueu então imediatamente se arrependeu de quantas pessoas ele defraudou. E ele não apenas ficou arrependido, não apenas declarou publicamente esse arrependimento, mas ele falou: eu vou restituir essas pessoas e vou restituir mais do que na verdade eu tomei delas. Ou seja, o perdão, ele nasce de um arrependimento genuíno e tão forte, que o ofensor tem desejo de restituir aquele ofendido, de dar ao ofendido novamente a posição que ele tinha, uma posição superior ainda àquela que ele tinha antes da ofensa sofrida. Isso, como aqui está escrito em Zaqueu, pelas palavras do Senhor Jesus Cristo, isso é agradável a Deus, é muito agradável a Deus. Isso mostra uma fé verdadeira no Senhor Jesus, uma compreensão do que é a justiça de Deus nas nossas vidas, de uma forma muito prática. Então, esses são casos de restituição. E aí nós voltamos para o nosso texto de Filemão. E lembramos de tudo aquilo que Paulo já tratou com Filemão, né, pedindo que ele perdoasse Onésimo, contando a história daquilo que havia acontecido com Onésimo, a conversão de Onésimo, dizendo que Onésimo hoje é importante para ele, foi inútil para Filemão, mas hoje ele é útil para Filemão e é útil também para o apóstolo Paulo. Paulo também pede a Filemão, de uma forma muito sutil, que Filemão receba Onésimo em sua casa, mas envie Onésimo novamente para cuidar de Paulo nas prisões em Roma. Então, nós vamos retomar agora desse ponto a partir do versículo 18. Veja que o versículo 18, Paulo assume a dívida de Onésimo. O que Paulo está fazendo aqui? Paulo já tratou com relação à necessidade de perdoar o irmão, mas ele não ignorou o fato do ressarcimento. Ele não ignorou o prejuízo. Então, quando nós vamos tratar de um pecado, de um irmão contra outro irmão, e quando há necessidade, então, né, e claro que há necessidade do arrependimento, da manifestação do pedido de perdão, do outro irmão manifestando que perdoa, nós não podemos deixar de lado o prejuízo. Se deixarmos de lado, deixarmos de tratar o prejuízo, nós tratamos de uma forma menor o dano que o irmão ofendido sofreu. Então o prejuízo precisa ficar bem claro qual foi. Agora, esse não ignorar o prejuízo também não é supervalorizar esse prejuízo, mas compreendê-lo da forma correta como deve ser compreendido. E vamos ver aqui como que é então. Então o prejuízo não foi ignorado, ou seja, Paulo menciona, ele não espera que Filemão pense, mas espera um pouquinho, né? E como é que eu fico nessa questão com relação à dívida? Né? Com relação ao prejuízo que eu sofri? Paulo não espera Filemão sentir isso. Paulo já diz, opa, espera aí, eu não vou ignorar com relação a isso, eu sei o que aconteceu. Então, se ele te deve alguma coisa, cobre de mim, né? Eu te pago, põe na minha conta. Então, primeiro, não pode ser ignorado isso, né? Agora, se nós pensarmos, e aqui o prejuízo bem provavelmente foi um prejuízo material, não moral, apesar do escravo ter fugido do seu dono, né, ser sim uma ofensa também moral, mas principalmente porque existem indícios aqui claros de que ele subtraiu, né, alguma coisa de Filemão, ou algum valor de Filemão. Então o que a gente precisa ver aqui é que Paulo assumir a dívida de Onésimo, Paulo está preso. Paulo depende da ajuda de outras igrejas, depende da ajuda dos irmãos. Paulo não está trabalhando, não está fazendo tenda na cadeia.
não está obtendo o resultado do seu serviço, porque não está podendo trabalhar. Então, como que ele assumiria aquela dívida diante de Filemon? Talvez isso tenha passado na cabeça de Filemon. Como é que Paulo vai me pagar? Né? Também eu fico pensando como que Onésimo poderia pagar. É um escravo que fugiu para Roma e talvez o que ele subtraiu ele vendeu para conseguir dinheiro para comer, ou o dinheiro que ele tinha ele gastou nisso também. Então como que ele pagaria a sua dívida? Fica aí a questão, né? Mas o versículo 18, o principal do versículo 18 é que Paulo não ignora isso. Agora vamos resolver então a questão da dívida, né? Versículo 19, né? Versículo 19. Eu, Paulo, de minha própria mão o escrevi. Ou seja, é uma carta que o próprio Paulo escreveu, e ele tinha suas dificuldades físicas para escrever cartas. Isso é falado em outras cartas, né? Mas esse ponto aqui, pelo menos, foi ele que escreveu. Eu pagarei, ou seja, como se ele estivesse assinando ali um termo de compromisso. Eu pagarei. Para te não dizer que ainda mesmo a ti próprio a mim te deves. Opa! Então Paulo está falando, ó, joga na minha conta. Mas pera um pouquinho, Filemon. Isso para não te lembrar que você está me devendo. Parece, por um lado, que Paulo é meio arrogante aqui nessa situação, né? Então, mas não é. Paulo é extremamente inteligente. Paulo tinha muito conhecimento na área da lógica. E ele sabia, então, conduzir o pensamento de uma pessoa para onde ele queria. E lógico que isso é uma habilidade dada por Deus a ele, e isso também contava com a ação do Espírito Santo. Mas pense comigo, quando Paulo fala, Filemon, joga na minha conta. Agora, Filemon, pensa comigo, você me deve, Filemon. Agora, o que Filemon deve a Paulo? Será que Paulo tinha feito um grande empréstimo para Filemon? Certamente não. Será que Paulo havia deixado grandes valores com Filemon? Também não. Creio que não. O que Filemon devia a Paulo era a pregação do Evangelho. Paulo havia pregado o Evangelho a ele. E pregando o Evangelho para Filemon, Filemon aceitou a Cristo como Senhor e Salvador e obteve então vida eterna, salvação da alma. Então Filemon deve a alma a Paulo. Agora, lembra que eu falei que sou arrogância? Por que sou arrogância? Espera um pouquinho. Quem converteu Filemon foi Paulo? Ou quem converteu Filemon foi o Espírito Santo? Nós conhecemos Paulo. Nós conhecemos a doutrina de Paulo. E sabemos que Paulo nunca afirmaria que ele, então, converteu Filemon. E por isso que eu digo que Paulo é inteligente nas suas palavras, porque ele está dizendo algo e está fazendo com que Filemon pense corretamente sobre aquilo. Então, apesar da aparência, o que ele está dizendo está errado, no fundo está levando Filemon a entender corretamente, precisamente o que ele quer que Filemon entenda. E Filemon então pensa, espera um pouquinho, eu devo a minha vida a Paulo? Não, eu conheço Paulo, eu sei o que Paulo ensina. Eu não devo a Paulo, eu devo a Cristo. Eu não devo a Paulo, eu devo ao Espírito Santo. Agora, se eu não devo a Paulo, Onésimo também não deve a mim. Porque todas as coisas que eu tenho pertencem a Deus. Assim como todas as coisas que Paulo tem pertencem a Deus. Como tudo aquilo que foi feito por meio de Paulo foi feito por Deus. E tudo aquilo que foi feito na vida de Onésimo foi feito por Deus. E tudo aquilo que eu tenho foi feito na minha vida foi feito por Deus. Então, no momento do ressarcimento, o que acaba ficando muito claro para Filemon é que a dívida, o maior ofendido de toda essa história, é Deus. Porque Paulo é pecador, Onésimo é pecador, Filemon é pecador, você é pecador, é pecadora, eu sou pecador, todos nós somos pecadores, e nenhum de nós pode fazer alguma coisa sem a ação de Deus em nossas vidas. E se nós temos algo,
é porque Deus nos deu. E se algo nos é tirado, é porque Deus permitiu. E se algo será restituído, é porque Deus restituirá. Então, o que Paulo está deixando muito claro para Filemão é: Filemão, a restituição, sim, deve estar no coração de Onésimo. Por isso que eu estou falando e tratando desse assunto agora. Mas o que eu quero de você, Filemão, a tua atitude, é de que você não se sinta no direito de cobrar dele essa dívida. Porque essa dívida é paga pelo Senhor. E se existe alguém, um ofendido maior em toda essa história, é Deus. E se Deus perdoou Onésimo, quem somos nós para não perdoá-lo? Irmão, minha irmã, se um irmão nosso nos ofende, se um irmão nosso nos causa um prejuízo, nós devemos saber que aquilo que nos foi tirado, seja honra ou seja material, isso tudo pode ser restaurado por Deus. E de nós mesmos, nós não temos nada. Então, quando nós tratamos dos nossos irmãos, nós devemos estar mais preocupados com o erro deles diante de Deus do que o erro deles para conosco. Porque nós somos pecadores, mas Deus é santo. E se o nosso irmão pecou contra Deus, esse é o grande problema na vida dele. Não de ter pecado contra nós. Sejamos menos egoístas. Sejamos menos egocentristas. E sejamos mais teocentristas. Vamos colocar Jesus, vamos colocar Deus no centro dessa situação. E trabalharmos nós, sendo ofendidos ou ofensores, com os nossos irmãos ofendidos ou ofensores, nos reconciliando para a honra e glória do nosso Deus. Então, aqui a posição é: o ofensor, ele precisa ter o sincero desejo de restituir. Isso é obrigação do ofensor. Por outro lado, o ofendido precisa ter o entendimento de que nada lhe pertence, mas que tudo pertence a Deus. Teremos problemas nos nossos relacionamentos entre irmãos aqui na Terra. Uns ofenderão, outros serão ofendidos. E essas posições se alternarão com o passar do tempo. Mas o importante é nós sermos maduros e tratarmos cada um desses problemas ou cada uma dessas ofensas de forma correta. Não exigirmos a restituição se nós formos ofendidos, mas se formos ofensores, estarmos dispostos a restituir, sendo honestos como Onésimo foi, não negando o dano causado, mas pensando de forma correta sobre ele e restituindo se assim for possível. Nós devemos viver como irmãos, para a honra e glória do nosso Deus. Somos um corpo em Cristo. Nós cantamos isso, nós lemos isso, nós estudamos isso, nós declaramos isso. Então que esse corpo, que está unido pelo Espírito, não venha a ser dividido nos nossos relacionamentos terrenos. Que Deus abençoe, uma ótima noite de descanso, que possa ter uma ótima semana também, que se inicia neste domingo, e que nós possamos continuar vigorosos e firmes no testemunho do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor, que a comunhão e as consolações do Espírito acompanhem cada um de nós nos dias de hoje e para todos sempre. Amém.